Boa tarde, terça-feira, 11 de julho, o Senado Notícias está no ar. A CPMI do 8 de janeiro está ouvindo, nesta terça, o tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi preso no começo de maio numa operação da Polícia Federal, suspeito de participar de um esquema de falsificação de dados de cartões de vacinação. Vamos conversar agora com a repórter Dinalva Ferreira, que está acompanhando a reunião. Boa tarde, Dinalva. Oi, André, boa tarde a todos. Olha, André, nesse momento a reunião foi suspensa para que os parlamentares e o depoente possam almoçar, mas retorna às 2h. O tenente-coronel Mauro Cid, ele veio à comissão amparado por um habeas corpus que garante a ele o direito ao silêncio para não se incriminar. Numa fala inicial de menos de 10 minutos, ele falou sobre a trajetória dele nas Forças Armadas, falou sobre o papel como ex-ajudante de ordens, o papel dele como ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, e a partir daí ele disse que ia invocar o direito dele ao silêncio. A relatora fez dezenas de perguntas, os parlamentares também questionaram, fizeram muitas perguntas e a todas ele respondeu do mesmo jeito, que ia usar o direito dele de permanecer em silêncio. Bom, antes desse depoimento, de começar o depoimento, a comissão aprovou cerca de 90 requerimentos. São requerimentos com pedidos de informações, de relatórios financeiros e também quebras de sigilo. Foram aprovadas as quebras de sigilo fiscal, bancário, telefônico e telemático do empresário George Washington, que já foi condenado por tentar explodir uma bomba próximo ao aeroporto de Brasília, e também do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Também foram aprovadas as quebras de sigilo, dessa vez apenas telefônico e telemático, do tenente-coronel Mauro Cid, que está depondo hoje, e também do coronel Jean Lawande Júnior, que já depôs aqui na CPI. Bom, a gente vai continuar acompanhando aqui mais informações sobre essa reunião. Você acompanha nos nossos jornais. Voltamos com você, André. Obrigado, Dinalva. E nós vamos exibir agora trechos do depoimento dessa manhã. Sem qualquer intenção de desrespeitar Vossas Excelências e os trabalhos conduzidos por essa CPMI, considerando a minha inequívoca condição de investigado, por orientação da minha defesa e com base na ordem do habeas corpus 229 e 323, concedido em meu favor pelo Supremo Tribunal Federal, farei uso ao meu direito constitucional ao silêncio. O tenente-coronel, a sua família saiu do Brasil no dia 21 de dezembro de 2022, 4 dias antes da tentativa da explosão de uma bomba no aeroporto de Brasília. Essa data do dia 21 também foi um dia estratégico, porque nós verificamos na agenda do então presidente Bolsonaro uma agenda muito intensa, com a presença, inclusive, do ministro da Defesa, do então ministro da Defesa, do subchefe de assuntos estratégicos e vários outros. O senhor antecipou a saída da sua família do país 9 dias antes da sua saída junto com o presidente Bolsonaro para os Estados Unidos e, portanto, para isso, providenciou cartões de vacinação com dados falsos para toda a sua família no sistema Conect SUS. Eu pergunto ao senhor, o senhor confessa que solicitou essa inserção de dados falsos? Respeito o posicionamento de Vossa Excelência, mas reitero as minhas manifestações iniciais, entendendo que em razão do escopo de tudo que eu estou sendo investigado, eu vou seguir a orientação da minha defesa técnica e, baseado no meu habeas corpus, permanecerei em silêncio. O deputado Arthur Maia, presidente da CPMI, está concedendo entrevista coletiva agora. Vamos acompanhar. Determinei à Polícia Legislativa que apure o fato para que se tome, em caso havendo algum tipo de crime, o procedimento correspondente. Tá bom? Obrigado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento, Simone Tebet, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O tema da conversa foi reforma tributária. A repórter Carla Benevides acompanhou a reunião e traz mais informações. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem aqui pela TV Senado. Pois é, além dos ministros Fernando Haddad, da ministra Simone Tebet e do ministro Alexandre Padilha, também estavam presentes nessa reunião os líderes do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, e no Senado, o senador Jacques Wagner. E o tema dessa reunião foi a agenda econômica, principalmente a reforma tributária, que começa agora a tramitar aqui no Senado. E o que ficou definido é que o relator da reforma será o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. E a tramitação será a seguinte: a proposta vai passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça e depois segue para o plenário do Senado. Segundo o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, essa é a tramitação prevista no regimento interno. Portanto, a reforma não vai passar pela Comissão de Assuntos Econômicos. Mas Rodrigo Pacheco disse que sim, a CAI vai poder debater a reforma tributária, só não será instância de deliberação. Sobre prazos, o presidente do Senado acredita que em 2 meses a proposta seja votada aqui no Senado e até o fim do ano a reforma tributária seja promulgada. Vamos acompanhar agora um trecho da coletiva após essa reunião. Estamos confiantes que vamos aprovar as matérias vindas da Câmara com a independência que o Senado tem, no sentido de aperfeiçoar os textos, mas muito confiantes de que promulgaremos uma reforma tributária depois de tantas décadas à altura dos desafios que estão colocados para o Brasil. A Comissão de Assuntos Econômicos certamente cumprirá um papel importante de debater a reforma tributária, de promover audiências públicas, de fazer levantamentos, apontamentos dos reflexos financeiros, orçamentários, econômicos da reforma, mas ela não é instância de deliberação. A instância de deliberação de proposta de emenda à Constituição por força do artigo 356 do Regimento é a Comissão de Constituição e Justiça. Não há precedente no Senado de apreciação de PEC que não seja na Comissão de Constituição e Justiça. Então nós vamos cumprir o regimento, cumprir os precedentes, a CCJ deliberará o texto da reforma tributária e, na sequência, nós apreciaremos no plenário, obviamente, com a contribuição de todas as comissões, inclusive a Comissão de Assuntos Econômicos e seus membros. Programa Escola em Tempo Integral e novas regras nos casos de apreensão de mercadorias. Projetos que foram aprovados hoje em outras comissões do Senado. Na Comissão de Assuntos Econômicos, projeto aprovado aperfeiçoa a legislação referente à apreensão de mercadorias, veículos e moeda. Esses casos passam a contar com processo mais ágil e uniforme, de modo a compatibilizar o que é feito no Brasil nessas situações com procedimentos já adotados pela Organização Mundial de Aduanas. Com relação ao mérito, a proposta merece prosperar, a fim de adequar a legislação brasileira às exigências dos tratados internacionais dos quais nosso país é signatário. Faz-se necessário estabelecer com urgência um rito processual administrativo próprio e simplificado que garanta a dupla instância recursal, sem prejuízo à celeridade necessária para o julgamento do litígio. A rapidez da destinação das mercadorias é imprescindível para que a Receita Federal do Brasil promova a saída de produtos apreendidos de centenas de depósitos. Na Comissão de Educação foi aprovado o projeto que cria o programa Escola em Tempo Integral. Pelo texto, o governo federal dará assistência técnica e financeira às redes de ensino para induzir a criação de novas matrículas em tempo integral, da educação infantil ao ensino médio, bem como a conversão de matrículas em tempo parcial para tempo integral. É mais do que bem-vinda uma iniciativa do Ministério da Educação de instituir o programa Escola de Tempo Integral com oferta de assistência técnica e financeira às redes de ensino para expandir matrículas nessa modalidade. Nós vamos voltar agora com a repórter Dinalva Ferreira. Dinalva? A relatora da CPMI do 8 de janeiro, a senadora Elisiane Gama. Boa tarde, senadora. Qual é o balanço que o senhor faz da manhã de hoje, tentando ouvir o tenente-coronel Mauro Cid? Olha, eu acho que é sempre muito produtivo um depoimento. Até o fato de o depoente não falar é um elemento que a gente precisa considerar, não é? Tem um princípio da própria decisão, por exemplo, da medida cautelar,
Ou seja, ele não pode falar naquilo que o incrimina. Se ele não fala em tudo, ele pode se incriminar em tudo. Então, isso para a gente já é também um elemento. Agora, é bem verdade que ele não trouxe nenhum fato novo para a comissão, até por conta do seu silêncio, mas, ao mesmo tempo, nós aprovamos hoje vários requerimentos. Eu acho que esses requerimentos, eles serão muito fundamentais, a aprovação dele, no sentido de que a gente possa, ao final, ter elementos substanciais, né? Então, agora é aguardar o resultado da efetividade desses requerimentos aprovados e, a partir dessas informações, está aí construindo o nosso relatório final. Mas novos depoimentos só depois do recesso, é isso? Só depois do recesso. A gente finaliza hoje, né? Tem o recesso agora e no retorno a gente já vem aí com os novos convocados e também com os novos requerimentos que poderão ser apresentados. A senhora já disse, eu já ouvi a senhora dizendo que o próximo poderia ser o Anderson Torres. Eu acho que o Anderson Torres é o nome que a gente precisa para exaurir essa primeira etapa da comissão. A gente não conseguiu agora, porque na semana passada nós tivemos um esforço concentrado, chega agora o recesso, mas eu acho que ele deverá ser o primeiro no retorno aqui dos trabalhos. Tá certo, senador, muito obrigada. Dá um tempinho para a senhora almoçar. Então, André, como a gente já disse, como vocês estão vendo aí, a reunião está suspensa, né, para que as pessoas possam, que os parlamentares e o depoente possam almoçar. E o presidente da comissão, o deputado Arthur Maia, marcou para as 14h o retorno. Voltamos com você. Obrigado, Inalva. Nós mostramos um trecho da entrevista do presidente da CPMI, deputado Arthur Maia. Mas agora temos um trecho maior e você vai acompanhar. É um direito que assiste a todo depoente que vem à comissão na condição de testemunha e investigado, que é o caso dele. O tenente-coronel Mauro Cid, ele responde a vários inquéritos. Portanto, ele está se utilizando desse direito, dessa prerrogativa que ele tem, de não se autoincriminar em nenhum deles. E, portanto, tem preferido ficar calado, a orientação dos seus advogados, e que ele tem direito. A CPI, por outro lado, pode fazer as investigações que desejar, exigir a apreciação de documentos, a apresentação a quebra de sigilos, etc. Tudo isso faz parte do processo investigativo da CPMI. O importante é que, apesar da negativa de fala do depoente, foram aprovados hoje quase 4 dezenas de requerimentos de informação que me parecem fundamentais para o esclarecimento dos fatos do 8 de janeiro. E é importante dizer, requerimentos tanto do governo como da oposição. Foi um trabalho político que nós fizemos para que pudéssemos avançar no sentido de fazer uma ampla aprovação de requerimentos capazes de trazer várias informações significativas para essa CPMI. Bom? Olha, tem quebra de informações, né, relatório de informações financeiras, que são muito importantes, várias solicitações de sigilo telemático, né, a respeito de celulares apreendidos e coisas dessa natureza, a quebra de sigilo bancário de pessoas que já estiveram nessa CPMI e que os deputados entenderam que tem algum tipo de culpa, imagens de vários órgãos, de vários locais no dia 8 de janeiro, enfim, são requerimentos que contribuirão sem dúvida muito para a elucidação do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Presidente, o silêncio do Cid, embora seja direito dele, prejudica de alguma maneira o funcionamento? Olha, é claro que quando você chama alguém para depor, a expectativa é que essa pessoa fale porque ela foi convocada justamente para tratar daquilo que diz respeito ao nome dela no envolvimento com as investigações. Agora, é um direito constitucional e nós temos que entender isso. Nós temos que sempre observar o estrito cumprimento da lei e o regular processo judicial. A CPI é um processo judicial. Então, nós temos que dar prosseguimento respeitando esse direito de ficar calado. Tá bom? Deixa eu encerrar, deputado. O senhor determinou a Polícia Legislativa que investigue a fala do deputado Abílio em relação à deputada Érica Hilton. Como é que pode ser tomado de providência? Bom, aí é uma questão de ética parlamentar que eu não quero me envolver. Houve uma acusação durante o desenrolar da reunião por parte de alguns parlamentares de que haveria tido uma fala imprópria do deputado, que poderia inclusive caracterizar um crime.
Eu não ouvi, porque na mesa onde eu estava não dava para ouvir. Então, diante da afirmação dos deputados, como aquilo tudo está filmado e é possível você fazer, inclusive, leitura labial, determinei à Polícia Legislativa que apure o fato para que se tome, em caso havendo algum tipo de crime, o procedimento correspondente. Tá bom? Obrigado. Audiência pública e sessão deliberativa. Confira a agenda para a tarde desta terça-feira. Daqui a pouco, às 14h, a Comissão Mista da Medida Provisória 1174 reúne-se em audiência pública para debater o assunto. A MP criou o Pacto Nacional pela retomada de obras e de serviços de engenharia destinados à educação básica. Também às 14h está prevista a sessão deliberativa no plenário do Senado. Um dos projetos na ordem do dia cria o programa Escola em Tempo Integral. E a pauta do plenário tem mais projetos sobre educação. Um deles prevê mais incentivos para que estados e municípios criem matrículas em escolas de educação básica. Um dos projetos em pauta cria o programa Escola em Tempo Integral. Autoriza o governo federal a transferir recursos para estados e municípios, com o objetivo de incentivar a criação de matrículas na educação básica em tempo integral. O programa deve funcionar em todas as redes de ensino e manter os alunos na escola 7 horas por dia, ou 35 horas por semana, em 2 turnos. Hoje, os estudantes brasileiros passam em média 4 horas em atividades escolares. A meta inicial é viabilizar 1 milhão de novas matrículas e ter pelo menos 25% dos alunos em tempo integral. Serão priorizados estudantes em situação de vulnerabilidade econômica. O ensino integral é uma matéria central, foi aprovado semana passada na Câmara e nossa expectativa é que também o Senado vote favorável, tanto quanto ao programa de aquisição de alimentos, que também foi aprovado na semana passada na Câmara. A escola integral já existe no país há muitos anos e que não foi para frente como a gente gostaria, apesar de todo o investimento que nós fazemos em educação. O Brasil é o 4º país no mundo na relação PIB e investimento em educação, mas em 150 nós somos os últimos lá praticamente da fila em resultados. 63% em média da população brasileira lê e não consegue entender o que leu. O que está acontecendo conosco? Então, todo o projeto é bem-vindo, mas eu acho que está na hora da gente sair das palavras e começar para as ações. Também está na pauta a proposta que prevê a implementação de uma política nacional de educação profissional e tecnológica. O projeto exclui do cálculo da renda familiar para a concessão do benefício de prestação continuada os rendimentos que venham de estágios, monitorias, bolsas de iniciação científica ou bolsa atleta. Outra proposta que os senadores devem analisar prevê a implantação do Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas. Também estão na pauta outros 2 projetos: o que permite a servidores e empregados públicos o acesso a bolsas de pesquisa de institutos federais, e o que obriga estados e municípios a criarem conselhos escolares e fóruns de conselhos escolares. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.